lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei, senta, porque já são 11h30, irmãos. Eu só quero falar 20 minutinhos, para a gente fazer o que tem que ser feito aqui nessa manhã. Bem, irmãos, sabe o que eu tenho observado, irmãos? Sabe o que eu tenho observado? Que quando a embarcação está nas mãos de Deus, ninguém quer pular fora. Quem entendeu? Quando a embarcação, quando o leme ou o timão está nas mãos do Senhor, ninguém quer pular fora, irmãos. Por mais que balance, um agarra na corda daqui, outro agarra na... Ninguém quer pular fora, irmãos. Por quê? Porque está nas mãos do Senhor. Interessante. A introdutória falou a respeito disso também. Pessoas ligadas, pessoas antenadas e pessoas que passam a conhecer a voz do Senhor. Amém? E quando a gente lê esse trecho de Apocalipse, é interessante, apóstolo João, que recebeu a revelação do Apocalipse, ele fala a respeito da tribulação de 10 dias, né? Da tentação, e que o diabo lançaria alguns, né, na ocasião, em prisão. Mas João, ele deixa um alerta acerca da fidelidade. João diz: seja fiel. Seja fiel, porque tem coroa, e é coroa de vida. Seja fiel, porque o que Deus vai te dar, a traça, a ferrugem, não vai corroer, nem corromper. E quando João fala a respeito dos 10 dias, João não está falando a respeito de segunda, de terça, de quarta, não. João está se referindo a 10 dos reis que se assentaram em Jerusalém. Os Herodes primeiro, segundo, terceiro, Herodes tetrarcas e por aí vai. Só que esses reis, infelizmente, eles não reinaram na direção de Deus. Interessante, o missionário falou a respeito do mercenário. O mercenário, ele, quando vê as ovelhas sendo atacadas, o que é que ele faz? Ele foge. E às vezes esse fugir, irmãos, olha para cá, não é correr, não é dar no pé, não é sumir, não. Às vezes ele está juntinho, mas não está contigo. Está ao teu lado, mas não está contigo. Ele não corre de corpo presente, mas ele está bem longe das preocupações que seria normal ele ter, ou dos interesses das famílias, das jovens, das mulheres, dos homens. Essa é a carreira, essa é a corrida. E os reis que se assentaram no trono, bem, eles se renderam ao Império Romano. Reis que se assentaram para reinar, para conduzir na direção de Deus. Interessante, o presbítero Fabiano falou que se um cego for descer aqui do altar, sozinho ele cai. Se ele mandar, ele cai. Mas se Jesus mandar, ele não cai. Por quê? Porque o Deus que manda, ele garante. Por isso que às vezes a gente pega um departamento, pega uma responsabilidade na igreja, e no sentido natural, você não sabe nem por onde começa. Senhor, como é que vai ser? A peleja é grande, é duro. Como é que é? Eu não sei, eu não sou capaz. Eu não tenho condições de conduzir. Eu não tenho condições de segurar essa responsabilidade. Aí Jesus diz: só porque você reconheceu que sem mim você não vai, agora vai. Está entendendo? Por quê? Porque quem mandou foi Jesus. Quem mandou foi Deus. Então se ele manda, ele garante. Sim ou não, irmãos?
Por isso que Caxias vem aí. Talvez o presbítero, a sua esposa, a diaconisa, imaginasse como é que vai ser esse negócio. Mas se botar Jesus na frente, vai. Quantas vezes, irmãos, eu em cima desse altar aqui, e começava a entrar gente por essas portas, e eu pensava comigo, Senhor, o que eu vou falar com esse povo? Porque, irmãos, tem hora que o teu curso teórico não vai valer de nada. A tua teologia não vale de nada, irmãos. Tem hora que parece que a tua oração não está fazendo efeito. Mas quando você se apega com Ele, quando você se coloca na dependência dEle, aí vai. Aí João está dando um alerta aqui. Versículo 10 de Apocalipse 2. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós em prisões, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Preste atenção. Nessa época, os reis de Jerusalém, eles se rendiam aos impérios romanos. Eles fechavam com aqueles homens, porque o poderio da época estava sobre os ombros de Roma, até que a pedra que Daniel avistou, que cortava a estátua que Nabucodonosor teve em sonho, surgisse. E essa pedra? Jesus de Nazaré. Daniel teve uma visão dentro do sonho que Nabucodonosor lhe contou, em que uma grande estátua se apresentava. E Nabucodonosor, pelo sonho, ele construiu a estátua. Ele só não contava com a revelação final do sonho. Era barro. Louvado seja Deus. Nabucodonosor teve uma visão e 4 elementos se apresentavam. 3 eram de metal e o último era de barro. Ô glória! Ferro, bronze e ouro. E os pés eram de barro, diga barro. E essa pedra vinha, cortava a estátua bem nos pés. Essa pedra crescia e se espalhava por toda a terra. Jesus estava dando a interpretação a Daniel do Império Babilônico, do Império Medo e Persa, dos gregos, de Alexandre o Grande. Amém? Que é aquela página branca que tu tem na sua Bíblia entre Malaquias e entre Mateus. Representa o Império de Alexandre o Grande, só que no final assume Roma. Metade ferro, metade barro. Por que metade ferro e metade barro? Porque dentro do Império Romano, Roma tomou para si os reis de Jerusalém, que teriam que reinar no Império de Barro, ou melhor dizendo, Reino de Barro. Porque Deus não tem império, Deus tem reinado. Toda vez que você lê a palavra império, não está se revelando ou reverenciando acerca das coisas de Deus. Grava isso. Império não se enquadra ao reino de Deus. Império se enquadra a Satanás. Grava isso. Mas Jesus disse que viria e reinaria. Agora João está trazendo a revelação. Para aquele que se mantivesse fiel, ele receberia a coroa da vida. Os reis da época se renderam a Roma, se corromperam com Roma. Louvado seja Deus. Mas Jesus está surgindo, Jesus está se levantando. E agora ele dá a revelação a João. E para os dias atuais, irmãos, pega isso. Para os dias atuais, João está dizendo: ser fiel até a morte. Pastor, a porta fechou. Ser fiel até a morte. Pastor, a enfermidade me visitou. Ser fiel até a morte. Porque eu tenho coroa. E a coroa que eu tenho para te dar, talvez visivelmente tu não veja. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, a pior coisa que tem é você perder a coroa. A coroa aí está falando de honra. A coroa aí está falando, sabe de quê? De moral. A coroa está falando de respeito. Canta com seu irmão, não perca a coroa. Não abra a mão da coroa. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. E a tribulação veio, irmãos. Mas só que, louvado seja o nome do Senhor, só vai se sustentar nisso
escola bíblica dominical, Santa Ceia é culto fechado, irmãos. Santa Ceia é culto para crente. Escola bíblica dominical, fortalecimento espiritual. Crente que não gosta de ler Bíblia não receberá coroa. Olha para cá. Nessa época aqui, irmãos, de Apocalipse 2, os imperadores romanos que corrompiam os reis de Jerusalém, eles, claro, orquestrados por Satanás, achavam que matando os crentes, eles interromperiam o crescimento da igreja. Olha para cá, irmãos. Ligue depois, converse depois. Você cantou, eu bati palma, eu glorifiquei. Amém? Então preste atenção, irmãos. Nós estamos diante dos elementos sagrados do Senhor. Eu quero muito que você fique. Mas se você não tiver equilíbrio, irmãos, para participar da palavra, não atrapalhe o pregador. Por gentileza. Estou falando de coisa séria, estou falando de salvação. Estou falando de arrebatamento. E eu vou falar de algo agora que eu preciso da tua atenção. Olha para cá. Em tempos passados, os crentes, eles eram pegos, todos que confessavam Jesus, que os desligados chamavam da seita dos nazarenos, por entender que eles eram canibais, porque comiam a carne e bebiam sangue. Eles entendiam de forma literal, mas Jesus estava falando de forma espiritual, referindo-se à santa ceia do Senhor. Mas eles entendiam que eram canibais, que eram tudo de ruim, quando na verdade eles que estavam na cegueira. Então Satanás, vendo que crescia, porque onde Jesus está, cresce. Grava isso. Onde Jesus está, cresce. Então eles preocupados com o crescimento, igual o faraó lá no Egito, preocupado com o crescimento dos hebreus, eles já estavam preocupados nesse tempo de Apocalipse que João escreve. Aí Herodes, Nero se reúnem, reuniões e tramam contra o povo de Deus e decidem matar. Vamos matar. Todo crente que tu pegar você empala. Sabe o que é empalar? Quem já viu uma frangueira? Quem já viu os franguinhos na frangueira? Só que eles empalavam e colocavam no alto do mastro e atuavam fogo. Glória seja dada ao Cordeiro. Se nós fôssemos espiritualizar, até na hora de morrer o crente se ilumina, né? Por isso que vale a pena ser fiel. E eles atiravam fogo no povo, matavam todo, lançavam nas arenas. E Nero mandava que os domadores de leões deixassem os leões 4, 5 dias sem comer, para que quando soltasse os da seita dos nazarenos na arena, para que eles viessem e devorassem. Isso acontecia. Aí talvez tu pensasse comigo, por que Deus permitia isso? Para que hoje nós estivéssemos aqui e valorizássemos tudo isso que Jesus está fazendo aqui. Só que hoje o diabo não usa mais a tática de matar, de esquartejar, de empalar, de atirar fogo. Qual é a tática do diabo? Qual é a maneira do crente ser forte? Qual é a maneira do crente ser liberto? Qual é a maneira do crente avançar? Diga, pela palavra. Então qual é a tática do diabo? Vamos avançar com a tecnologia. A tecnologia avançando, os iPad, iPhone, aí qualquer coisa. Vamos criar as redes sociais. Que aí o crente não tem tempo mais para ler a palavra. Vamos criar os Dream Teams, os Real Madrid da vida, os Barcelonas, os Flamengos da vida. Vamos botar os clubes bem ricos. Irmãos, tu nunca pensou não? Como é que um jogador de futebol, por dar um bico numa bola, pode ganhar 300 vezes mais que um médico que entra numa sala de cirurgia, que estuda 5, 10, sei lá quantos anos, irmãos? Tu nunca imaginou? Isso é normal, irmãos? Isso pode ser normal? O que o jogador de futebol faz, irmãos, para ganhar tanto? Há um tempo atrás graças a Deus, Jesus está me transformando. Mas eu gostava de ver as entrevistas deles. Trocava o R pelo L, o L pelo R, comia tudo. Mas passava de carrão. Aí, os meninos não querem nem estudar. Você é jogador de futebol. Nunca pensou, não? Vai apoia. Aí o diabo mudou a tática.
O diabo mudou a tática. Só que em Siloé não, diga em Siloé não. Aqui tem crente que gosta de Bíblia. Aqui tem crente que gosta de escola bíblica dominical. Talvez lá na França, né? O cara dorme, não perde a hora da festa, do passeio. Mas aqui em Siloé a gente acorda na hora da escola bíblica. Sim ou não? Aleluia. Me ajuda aí, crente. Sim ou não? A gente perde a hora da praia, do churrasco. Mas a escola bíblica a gente não perde, não. Quem está entendendo? Jesus está aqui, irmãos? Jesus está aqui? Então pega na mão do teu irmão aí que eu já vou encerrar. Diz para o seu irmão: o ambiente é espiritual e conta para o crescimento e desenvolvimento da obra. Só quem concorda, levanta a mão e adora o nome dos Espíritos. Faz o que te apraz. Agora levanta a mão assim. Diga: Deus, eu voto diante do Senhor e não vou perder tempo com Facebook. Olha, com WhatsApp. Já diminuiu a voz? Com Facebook, WhatsApp. Eu vou até dar uma espiada, mas não vou ficar tanto tempo quanto eu ficava até o dia de hoje. Bate palma e exalta o nome do Senhor. Aí, irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. É fácil saber a casa. É fácil saber a casa que pai e mãe lê Bíblia. Casa que pai e mãe lê Bíblia, a criança absorve o ambiente da casa. E agora? Tem gestante aí? Quem está gestante? Levanta a mão. Maria. Só Maria por enquanto? Crescemos e multiplicamos. Joga pra lá, gente. Joga pra lá. Joga pra lá. Meu Deus, que é isso? Filha bênção. Olha pra cá, irmãos. Maria, ouça bastante louvor. Evite, Maria, problema. Evita conversas. Sai de perto da confusão. Que você está carregando um si aí que absorve tudo. Se alimente bem. Se tu ler Bíblia, olha, você vai estar alimentando o seu filho. Você acredita nisso? Quem concorda com isso, irmão? Irmãos, quando a criança é muito agitada, pode falar com a mãe. Tua gravidez foi conturbada, não foi? Muito problema, né? Muita fofoca, muita briga, muita intriga. Tu vê a criança. Mas fala assim: não fica triste não. A criança ser agitada também tem um lado bom. Fala assim: quanto mais a criança se movimentar, é bom para as coordenações dela. Ó, carne e sangue não te revelou, né? Receba. Da glória. Da glória. Tá rindo, Leandro? Tá chegando a tua hora. Você vai ver. Muito em cima do monte. Meu Deus, me ajuda. Lorena meteu a mão na minha cabeça. Começou a orar a minha cabeça. Aí no final ela botou a mão assim na minha testa. Eu falei: recebi. Deus usa as crianças. Eu só não caí porque ela estava no meu colo. Senão eu ia cair, gente. Deu vontade de me jogar. Amém, irmãos? Irmãos, pode parecer brincadeira, mas você precisa ler. Você pegou a devocional? Você precisa ler. Você precisa desligar mais a televisão, irmãos. Desliga mais a TV, meu irmão. Lê a palavra em nome de Jesus.
Irmãos, um capítulozinho. Se você ler em 15 minutos, se você meditar em meia hora, se você degustar em 1 hora, eu sei que é impossível a gente cumprir nosso dízimo do dia, que seria 2h40. Não tem como. O telefone toca, alguém te chama, alguma coisa acontece. Mas 1 horinha. Você entrar no teu quarto, trancar. Ó, mulher, não estou para ninguém. Estou com Jesus. E ele liga o telefone, ou bota no vibra-cal, muito distante para não tirar da sua. Porque só vai resistir tentação, irmãos, tribulação, quem tiver pautado na palavra. João estava falando de coisas que ele viveu. João estava falando de situação, porque João, para quem não sabe, foi o último dos apóstolos a morrer. E tem mais, irmãos. É coisa de Deus mesmo. Sabe por quê? Aonde ele escreveu isso aqui, quem ia não voltava para contar história. Aonde, pastor? Patmos. Patmos quer dizer terra rochosa, lugar árido, seco. Os recursos para uma vida lá é zero. Era onde eram lançados. Não tinha aqui um presídio em Ilha Grande aqui? Quem já ouviu falar? Patmos era uma ilha isolada onde eles lançavam os piores. Aí lançaram João lá. Só que João, ele era fiel. E quem é fiel, Deus guarda. Quem é fiel, irmãos, pode até morrer. Pode até ter sua cabeça numa bandeja, como João Batista. Nem cortar a cabeça de João, mas o que ele falou ecoa até hoje, irmãos. Até hoje ecoa. Então, irmãos, preste atenção. João estava falando daquilo que ele viveu. Todos os apóstolos tinham morrido. João estava vivo. Por que ele falou de fidelidade e coroa da vida? Porque ele viu todos os irmãos morrer sem negar a fé. Até Tomé que duvidou. Até Tomé que duvidou. Quando Jesus veio, louvado seja o nome do Senhor, e seguiu, Tomé se levantou e chamou os discípulos. Vamos embora, é o mestre. É muito fácil a gente também pegar, né, os pontos negativos, né? O incrédulo acreditou, irmãos. E Deus mudou o quadro. Leia a palavra, irmãos. Leia a palavra. Deus tem falado comigo. Não procure palavra de efeito, meu filho. Não procure palavra para fazer o povo dar tapa na mão, marchar. Isso é muito bom, mas não produz crescimento. Não produz crescimento. Não produz crescimento. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Todo lugar que eu chegava eu queria falar em línguas. Depois eu descobri que quando eu falava em línguas, eu não edificava a igreja. Qualquer toque de pandeiro, eu pulava, rodava e achava que estava sendo usado por Deus. Um dia chegou uma irmã perto de mim. Deus me usa tanto. Eu falei, minha irmã, qual é a área missionária que a irmã está trabalhando? Não, eu marcho, eu rodo, eu pulo. Deus está usando o que nisso? E o pastor está ficando batista. Estou não, irmãos. Estou ficando crente. Estou ficando crente. Tal do reteté, do retretré, irmãos. Ele é muito bom, mas ele não produz crescimento. Não produz crescimento. Observe a vida, irmãos. Observe a vida. Olhe para cá, irmãos. Se sentir desejo, pule. Se sentir desejo, marche. Se desejo, rode. Mas não despreza, não. Se sentir desejo, leia. Medite. Coma. É de Deus. É de Deus.
É de Deus, irmãos? É? Já viu a luta que é para você cumprir esse negócio de Deus? Você acha que Deus gosta de coisa fácil? O que você recebeu de facilidade que você mantém até hoje? Nada. Só dura aquilo que é. Só dura aquilo que é difícil. Hã? Quase desisti do meu casamento. Se ele foi fácil, vai dar um bico. Agora, se for difícil, vai durar. As bodas virão. As bodas virão. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O ambiente ele é importantíssimo, irmãos. Você preparar um ambiente. E nessa manhã maravilhosa de Santa Ceia, eu estou sentindo ele aqui. Ele veio de uma forma branda hoje falar conosco. E ele está falando forte aqui ao meu coração. Ele está falando que vai dar crescimento. Ele está falando que vai levantar jovens, vai levantar crianças, que vão passar a ler a Bíblia. Eu tenho pedido uma coisa ao Senhor. Senhor, levanta pregadores em Silvânia. Levanta pregadores. Bíblia. Bíblia. Jovens que vão cantar, mas antes vão falar alguma coisa a respeito do Senhor. Com propriedade. Não decoreba, mas daquilo que vai arder em seu coração. Porque quando arde no seu coração, certamente vai arder nos demais. Todos quantos te ouvirem, ô glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, irmãos. O local e a origem dos alimentos conta muito para o seu crescimento. Eu estava fazendo um estudo a respeito dessa palavra. Você sabia que no Japão a média de altura é 1,60 m, 1,68 m. Você não vai ver um japonês com uma estatura maior que 1,70 m. Você sabia disso? Sabia disso? Povo rico, povo inteligente. Mas você já não ouve falar a respeito de Japão como potência mundial, como liderança mundial. Pelo contrário, a influência japonesa não é positiva. A influência japonesa é negativa. Se fizer uma pesquisa acerca dos jovens no Japão, irmãos, eles morrem diante de um fliperama. Assassinam seus pais, atacam seus professores, maltratam seus colegas de escola, vizinhos. É um povo frio, infelizmente, porque rejeitam. Porque rejeitam. Quando você vê alguém muito violento, irmãos, alguém muito irado, xingando um palavrão, querendo brigar, querendo sair na mão, é porque está frio, está precisando desligar mais a televisão, sair mais do Facebook, parar um pouquinho com o Zap e começar a ligar no terceiro céu pela palavra. A pessoa está nanica, espiritualmente falando. Anã, espiritualmente falando. Não vai crescer se não comer a palavra. Esse lugar, irmãos, esse lugar, Deus falou comigo que vai dar um crescimento. E nesta manhã, irmãos, Deus está colocando sede e fome da palavra, para que você venha adiante, não para aparecer, mas para falar daquele que não se importa quando nós falamos dele. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Você pode falar dele o que você quiser, que ele não se importa, pela palavra. Então, irmãos, o teu lar, ele tem que ser um local, irmãos, aonde a palavra tem que ser o carro-chefe. Há quem diga, não gosto de cebola. Há quem diga, não gosto de tomate. Quem é que não come cebola aí? Levanta a mão. Vou te dar um conselho, coma cebola. Cebola faz bem o coração.
Você passar da casa dos 40, 50, você vai dizer, bem que naquele culto o pastor disse. Cruas. Tomate. Tomate ajuda, né? Principalmente os homens. Chega numa certa idade, ele tem que ir lá fazer um exame. Você sabe que exame é, né? Aí o médico vai dizer, você não comia tomate, né? Hã? Coma tomate. Mulher, bota tomate. Tem criança que diz, eu não gosto disso, mas a mãe é sábia. Ah, não gosta não, faz um gratinado, faz um... Hã? Faz um molhinho, mistura ali no miojo. A cebola vai que vai. Socar a cebola some, meu irmão. Hã? Aí tem gente que diz, eu não como alho. Por quê? Eu não gosto do cheiro do alho. Olha pra cá, irmãos. Use a cabeça. Vá pela cabeça, não vá pelo nariz. Hã? Os melhores remédios não são o que te deixa a tua boca doce, mas deixa um sabor amargo. Mas resolve. Aleluia! Mas resolve. Ah, não consigo ler a palavra, eu não consigo meditar. Vai conseguir, se você se esforçar, você consegue. Consegue ou não consegue? Consegue, irmãos. E passa a ser gostoso. Quer experimentar, irmãos? Fique de pé que nós vamos entrar na Santa Ceia. Quem quer experimentar? Se trancar no quarto por 1 hora. Dá 15 minutos para Deus em oração e 45, irmãos, o tempo de uma partida de futebol, só de Bíblia. Você vai ver quando você sair do quarto, a sensação boa. Você vai querer voltar para dentro do quarto e se trancar, porque quando você abrir a porta que sair, o ambiente é outro. Você vai dizer, meu Deus, lá dentro estava tão gostoso. Lá dentro estava tão bom. Você vê um crente anêmico, é porque ele não está comendo a palavra. Ele não está se alimentando das propriedades. Josimar, eu te amo, mas Deus inventou a cebola para o homem. Coma a cebola. Hã? Coma a cebola. Depois chupa o house, mas coma a cebola. Faz bem. House do preto. Ô glória! Deus abençoe o homem que inventou o house preto. Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Estou preocupado. Mas Deus falou comigo que a partir de hoje os crentes vão ler mais a palavra. É fácil saber quem lê a palavra. É fácil saber. Irmão, não sai da minha memória velhinha do quarto de guerra. Velhinha abençoada. Porque o crente que lê a palavra, ele vai ter conselhos bons. Tá ruim o negócio, mas ele vai dizer tem jeito. Até para dizer que não tem jeito, ele tem um jeito para dizer. Quem está entendendo? Hã? Eu fui fazer uma oração no hospital. Meu Deus. Ali a missionária Aparecida. E a gente tem que ter muita responsabilidade, Aparecida. Eu cheguei em casa e eu falei para minha esposa, Salomão não volta. Não volta. Não volta. Mas tem pessoas irresponsáveis. Vai voltar. Vai acontecer. Vai fazer. Vai que é. Não, irmãos. Não. Natan teve que voltar lá e falar, ei, você não vai poder construir. E fala com irresponsabilidade. Crente que se alimenta da palavra pega um temor tão grande, irmãos. Às vezes é melhor você pecar por omissão, irmãos, do que você se exceder e alimentar a esperança daquilo que Deus não deu esperança. Tenha cuidado, irmãos. Não brinque com o sentimento, não brinque com as emoções, porque Deus vai cobrar. Crente que se alimenta da palavra, ó, está escrito aí, ó, Provérbios, capítulo 9, é isso? Versículo 10. Aleluia. Eu quero orar por você. A partir de hoje você vai ler um pouquinho mais. Você vai se trancar no quarto. Amém? Amém, irmãos? Amém.
você se comunicar com alguns pastores aí? Que eu dei um tempo aí. Mas eles dão um jeito de te achar. Fala assim: Deus não erra endereço. Pode ficar tranquilo. Se é teu, é teu. Se você quiser fazer um voto com Deus, faz um voto com Deus. Em tempos passados não tinha rede social. E o Evangelho chegou aqui. Ninguém impede o crescimento do Evangelho. Você pode impedir o seu crescimento se você não tirar o tempo necessário para a leitura cotidiana da palavra. Você vai voltar a fazer culto na sua casa. Você, seu filho, sua esposa vão conversar a respeito de Bíblia. Vocês vão voltar a falar das questões bíblicas. Responder algumas perguntas. Hoje de manhã foi a seguinte: pai, no tempo de Jesus